Irmãos, Gálatas capítulo 1, de 6 até o versículo 12. Gálatas 1, de 6 a 12. O tema dessa mensagem é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura na sua Bíblia, desse texto. E nós vamos então ler aqui, a título de termos uma noção e base, referência bíblica para a palavra dessa noite. Gálatas capítulo 1, de 6 até o 12. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. As igrejas, irmãos, da Galácia, elas estavam sendo alvo dos falsos mestres. Ela estava sendo alvo desses falsos mestres. Quem eram esses falsos mestres? Judaizantes. Eram líderes que se prendiam à questão de que, mesmo sendo uma igreja gentílica, como era a igreja na Galácia, ou as igrejas na Galácia, porque dá a entender que era mais de uma igreja, não era apenas uma que existia dentro daquela região. Elas tinham que receber Cristo, sim, mas não era suficiente a fé em Cristo. Era preciso que esses que recebiam a Cristo, sendo do sexo masculino naturalmente, eles fossem circuncidados, como era essa promessa feita a Abraão, lá atrás. Então, esses falsos mestres, irmãos, eles fizeram das igrejas ali na Galácia, um alvo para atacá-las nesse ponto, nesse ensinamento errôneo, nessa heresia, nessa apostasia da fé, apostasia doutrinária. E eles proclamavam que a obra de Cristo na cruz não era suficiente. Olha que coisa. E eles não são novos nisso aqui. Isso aqui existe até hoje, os irmãos sabem. Existem segmentos religiosos que chegam e dizem: olha, a cruz é importante, mas ela não é suficiente. É preciso algo mais. É preciso fazer algo mais. No caso desses falsos mestres, há uma igreja gentílica que tinha a fé em Cristo ali sendo propagada, o evangelho de Cristo anunciado. Eles diziam: é preciso também circuncidar. É preciso cumprir a lei, não apenas a circuncisão, mas preceitos da lei do Antigo Testamento que já foram deixados para trás, porque Jesus já tinha ido até a cruz do Calvário, morrido, ressuscitado, e ele já tinha feito um pacto de uma nova aliança no seu sangue. Então, era preciso obras da lei, como condição indispensável para a salvação, além da fé em Cristo. Então, esse é o contexto do texto, tá certo, irmãos? E nesse texto aqui, o apóstolo milita em defesa do evangelho. Ele defende o evangelho aqui, tá certo? É claro que no primeiro plano, quem defende o evangelho de Cristo é o próprio Cristo.
que governa a igreja. Mas nós, cristãos, firmados na palavra, nós devemos defender o Evangelho de Cristo. Nós precisamos defender a sã doutrina. Então, nesse texto, o apóstolo ele milita em defesa do Evangelho e chama a atenção da igreja para alguns aspectos que eu quero aqui destacar. Tá certo? O primeiro aspecto é quanto ao abandono do Evangelho. Olha ali o texto. O versículo 6, o primeiro que lemos, vamos ler juntos ali, reler o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa. Todos juntos, mais uma vez. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, aqui, quanto ao abandono do evangelho. As igrejas irmãos da Galácia, elas estavam abandonando o evangelho. O termo que nós lemos aqui na minha versão diz desertando, não é? Desertando, abandonando, saindo. E um pouco mais adiante nós vamos ver o sentido de que o apóstolo trabalha com esse termo. Elas estavam trocando o evangelho da graça de Cristo por outro evangelho, que de fato não era evangelho coisa nenhuma. Era um falso evangelho. E tem falso evangelho? Tem. Inclusive no Brasil e no mundo, nós temos outros até com o termo mesmo evangelho. Tá certo? Então existe um falso evangelho. E essas igrejas na Galácia, elas estavam trocando esse evangelho de Cristo que tinham recebido, por intermédio do apóstolo, do ministério do apóstolo Paulo, por outro evangelho, por outros ensinos. E nós percebemos, irmãos, que isso causou admiração, espanto, não é? Ao apóstolo Paulo. E ele fica admirado e ele não é ríspido com a igreja, numa palavra como essa, mas ele chama a atenção. Inclusive os estudiosos chegam aqui a dizer que ele teve uma atitude de misericórdia. Né? O sentimento de Paulo que ele usa na língua que foi escrito aqui, não foi daquela bronca, mas é dizer, puxa, como vocês estão deixando esse evangelho que foi anunciado a vocês e trocando por outro evangelho, submetendo inclusive, colocando de novo o pescoço para o jugo da lei. Aquela lei lá, que foi um pedagogo, como eu disse no estudo de terça-feira, ela foi apenas aquela que nos conduziu até Cristo, temporária, que ninguém conseguiu cumprir completamente, senão Cristo. Então, isso causou admiração ao apóstolo Paulo. Irmãos, hoje há uma célere apostasia doutrinária, que nós chamamos de heresia, que atinge a igreja cristã em nosso tempo. Isso não é novo. Desde os primeiros séculos da era cristã, a igreja sofre desses falsos mestres, desses falsos ensinos, dessas heresias. Inclusive a palavra grega aqui, né, metatíteme, ou seja, significa transferir, metatíteme é transferir a fidelidade. Ou seja, aqui poderíamos chamar até de um adultério espiritual. O termo é forte, irmãos. É transferir, mudar a fidelidade. Transferir a fidelidade. Você está afirmado em algo, você tem um compromisso com aquela conduta, com aquele evangelho, e depois você transfere a sua fidelidade, a sua devoção, você abraça aqueles ensinamentos como se fossem verdadeiros plenamente na sua vida. E é usado, irmãos, em referência a soldados que desertam, que abandonam a guerra. Olha, irmãos, eu não servi as Forças Armadas, mas tem gente aqui que serviu, não é? Estou olhando aqui, não é? Gente que pôde servir, aeronáutica, o Exército, Marinha. Uma coisa que o militar tem, e isso
de conversar com eles, inclusive alguns pastores, é de que há uma fidelidade ao compromisso abraçado daquele que serve às Forças Armadas com aquela missão. Eles encarnam aquilo ali e não desertam, fazem de tudo para não desertar, para não abandonar a sua corporação, principalmente num âmbito de batalha, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos, irmãos, ninguém se engane, em plena batalha desde que a igreja é igreja. Uma batalha aberta, nós estamos em campo de batalha. Mas, lamentavelmente, alguns têm abandonado, têm desertado. E alguns estão pensando em desertar, desde líderes até liderados. Então, o apóstolo Paulo traz esse primeiro aspecto quanto ao abandono do evangelho. E não é o fato de abandonar a igreja, não é deixar a igreja, deixar a doutrina, que já é grave, mas é deixar e abandonar o próprio Cristo, a graça de Cristo. Porque quando eu tenho essa conduta de trocar a fidelidade por outro evangelho, eu estou dando as costas não apenas à graça desse evangelho, que é de Cristo, mas ao próprio Cristo, que é Cristo da graça. Tanto a graça de Cristo como o Cristo da graça. Então é um aspecto, irmãos, que nós precisamos nos atentar. Precisamos nos atentar porque é possível que alguns dos nossos começaram tão bem a caminhada, mas abandonaram, deixaram, desertaram. E cuidemos nós, isso eu trago para mim, para que isso não ocorra conosco, não ocorra com nenhum de nós aqui. E que nós possamos, inclusive, como o apóstolo Paulo fez, porque ele estava falando também a esses que tinham desertado, para que voltemos à fidelidade do evangelho. Mas nós vamos adiante e vamos perceber que há um segundo aspecto aí, quanto à perversão do evangelho. O apóstolo Paulo aqui coloca nesse texto. E é o versículo 7. Vamos ler juntos? O versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí, irmãos, quanto à perversão do evangelho. Vez por outra a gente ouve em relação a pessoas, que pessoa perversa, né? Má. O perverso é aquele que tem a índole má. Aqui perversão vai mais além. Perversão aqui vem ideia de pervertido mesmo. A coisa depravada, não é? O sentido de depravado. E percebemos então aqui que esses falsos mestres, eles perturbavam a igreja e eles pervertiam o evangelho. Perturbavam a igreja, porque eles estavam na igreja ali com aquela conduta do ensino herético, colocando aquele adicional além da fé de Cristo, pervertendo o ensino sadio, a sã doutrina, e também trazendo perturbação à igreja. A ideia aqui, John Stott, que é já falecido, mas deixou as obras, por isso que é maravilhoso. Os romanos diziam, o que é falado fica no vento, mas o que é escrito fica para a posteridade. Então vai o autor, ficam as obras. Todos nós aqui deveríamos escrever um livro, pelo menos o livro da nossa vida, uma biografia, né, nossa, e deixar, né, porque é o que fica, de fato. Né? As palavras, às vezes a gente guarda. Eu sei da importância da oralidade, mas John Stott, na sua obra, falando inclusive nesse comentário sobre os Gálatas, né, aos Gálatas, ele diz que a mensagem dos falsos mestres não era um evangelho, irmãos, alternativo, não era. Não era uma alternativa, não era uma opção a mais, não. Era uma perversão. Segundo John Stott, não era uma questão de alternativa, por exemplo, que você pode, eu não quero assim. É o caso de frequentar a igreja, de ser membro de igreja, aliás, frequentar não, de ser membro de igreja, né? Porque frequentar a igreja, paciência. Hoje isso tem caído na moda.
Há alguns irmãos que saíram de suas igrejas e ficam frequentando. Vai para uma, vai para outra, fica fazendo a escolha. Eu vou, à noite eu vou, quem que vai pregar? Vou ver, então eu vou ali naquela igreja, o louvor é bom. Aí fica assim, sem vínculo nenhum mais de membresia. Isso está entrando no nosso meio. Inclusive eu conheço alguns que chegaram aqui, vindo de outros estados, e ainda participaram como membros. Eu pensei, vai, porque às vezes fica antiético o pastor chegar e dizer, vai ficar aqui, meu irmão, na nossa igreja? Não, eu não faço isso. Geralmente eu digo, se aqui for um lugar para o irmão cultuar, se Deus falar em seu coração, se a forma que cultuamos, né, se coaduna com o seu entendimento, meu irmão, quem sabe se aqui não é um lugar para o irmão cultuar conosco, não é? Mas aí passa o seu tempo, e eu noto que as pessoas, elas não buscam aqui, porque Sergipe é pequeno, né? E nem se filiam como membros a igreja nenhuma. Mas aqui, irmãos, a questão é grave. A questão aqui é que não era uma alternativa, uma outra igreja, né? Que eu posso participar, louvado seja Deus se for igreja. Não se tratava disso. Se tratava de um evangelho pervertido. Até porque nós vamos ver adiante, não é? Um aspecto desse evangelho que hoje já causa escândalo. A mente do homem do século 21. Mas, irmãos, o interessante aqui, nesse aspecto da perversão do evangelho, que o apóstolo coloca no versículo 7, é que falsificar o evangelho resulta sempre na perturbação da igreja. Quando alguém intenta falsificar o evangelho, ele está trazendo perturbação à igreja do Senhor. E sabe que tipo de perturbação é essa aqui? É a própria confusão que é trazida, porque às vezes aqueles neófitos na fé, e quem sabe até os mais firmes, porque eu já vi irmãos bons de doutrina, bons de Bíblia, e abandonarem a fé por outro evangelho. Isso é de admirar, às vezes. Não traz escândalo mais para mim. Mas no início eu digo, meu Deus, como é que pode? Alguém que professava uma doutrina como é o evangelho de Cristo. Sabe, conhece sim. Os pais, inclusive, educaram naquele caminho. E hoje troca por outro evangelho. Então, isso traz confusão no meio da igreja. O ensino traz. Vê que Cristo é preciso a fé, sim. Ele já morreu. Agora, então, quer dizer que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Porque não é suficiente a fé em Cristo. Eu tenho que fazer algo mais para que eu possa, então, alcançar a salvação, ser salvo. E nós sabemos que isso traz confusão. Esses falsos mestres falsificaram o evangelho. Essa perversão do evangelho traz confusão à igreja do Senhor. E também traz partidarismo. Partidarismo. Partidarismo no meio da igreja, irmãos, é uma tragédia. Não significa que nós devemos pensar a mesma coisa em alguns aspectos. Mas existem aspectos doutrinários, os fundamentos da nossa fé, que esses aí não tem como nós negociarmos. Não tem como você pensar de uma forma e você dizer, olha, eu penso assim, desse jeito aqui em relação a Cristo, em relação à salvação, em relação a algumas questões fundamentais da doutrina. É dessa forma que os irmãos pensam, mas eu quero pensar dessa forma. Não, meu irmão. Se sua forma de pensar não se coaduna com a sã doutrina, você está tendo comportamento herético. E algo mais. Você está trazendo partidarismo no meio da igreja. E nós percebemos então, irmãos, que quanto à perversão do evangelho, a igreja na galáxia, as igrejas enfrentaram. Mas há um terceiro aspecto que eu trago aqui para os irmãos, nesse texto. Inclusive, eu louvo a Deus, porque essa mensagem é fruto da leitura do comentário aos Gálatas, de Hernandes Dias Lopes. É fruto a gente lê e tem base referencial teórico para trazer com mais propriedade aqui alguns pontos que ele destaca lá no seu comentário. Então, em relação a quanto à singularidade do evangelho.
O evangelho é singular, ele não é plural. Isso é o que eu disse anteriormente, que causa espanto, admiração, escândalo ao homem, à mentalidade da pessoa no século XXI. Porque nós vivemos hoje num mundo pluralista, né? E chega a igreja e permanece com o discurso de que o evangelho, ele é singular, ele é único, o evangelho de Cristo. Não existem outros. E nós percebemos, então, os versículos 8 e 9, vamos ler juntos? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, a singularidade no evangelho. O apóstolo aqui, irmãos, ele reafirma a singularidade desse evangelho. E ele destaca de forma enérgica, veemente aqui, um termo no grego anátema, que quer dizer amaldiçoado, maldito. E quando a gente lê isso aqui, o apóstolo Paulo está colocando isso de forma tão enérgica, sim, tão enérgica, tão veemente. Inclusive essa carta aos Gálatas é a carta mais, eu não gosto muito do termo, passional, que os comentaristas dizem, ou seja, ele abre o coração, o apóstolo Paulo. Ele fala de forma tão aberta as questões pessoais dele, à igreja. Ele escancara um pouco os seus sentimentos à igreja. Então, aqui ele destaca de que maldito, amaldiçoados que pervertem o evangelho e pervertem a igreja com falsas doutrinas. Aqui, irmãos, é muito sério isso. É de tremer, sabe, irmãos? Porque o sentido do anátema é de que estes que pervertem, que perturbam, não ficarão sem maldição. Ou seja, o Senhor da igreja, que é Cristo, que zela por ela, não deixará passar batido. Estes sofrerão os danos muito maiores do que eles causaram ao seio da igreja. É sério isso, irmãos. Quanto à singularidade do evangelho, então, nós percebemos que o evangelho, ele tem uma essência. Ele tem uma essência, irmãos. E essa essência do evangelho, ela corria perigo nas igrejas da Galácia, e podemos dizer sim, meus irmãos, como não podemos, infelizmente, que corre grande perigo hoje. A essência do evangelho. Porque tem gente querendo perverter. Tem gente querendo um outro evangelho. Tem gente querendo colocar ensinamentos que não fazem, não se coadunam com a sã doutrina. Mas nós vamos a um outro aspecto, quanto à motivação do evangelho. Versículo 10, vamos ler juntos? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os falsos mestres judaizantes, sabe o que estavam falando de Paulo? Que eles não alisaram o apóstolo, não. Eles não alisavam mesmo. Inclusive eles diziam, olha, esse que está aí no meio de vocês, propagou esse evangelho, esse aí não tem autoridade, não. De apostolado, não. Apóstolo era lá, os 12. Esse aí, né, ele não tem autoridade para fazer isso. Ele é ousado, ele fala, ele se empenha, mas ele não tem autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele diz, eu sou. Eu fui chamado por Cristo como um abortivo. Ele apareceu a mim de forma tão poderosa e me fez de um perseguidor do cristianismo. Em alguém que morreu por Cristo e que não abriu mão. Então, aqui, esses falsos mestres diziam que Paulo diminuía as exigências, não é,
do evangelho para alcançar favores humanos. Que Paulo estava assim, diminuindo a importância do evangelho. É só a fé, não é? É só a fé em Cristo. E de fato, só a fé, irmãos. Arrependimento e fé. Porque vamos ver que o arrependimento faz parte dessa ação, né, de salvação. Arrependimento e fé. Mas, de uma forma geral, ali o apóstolo Paulo coloca, é preciso a fé em Cristo. Ele diz, não, ele está querendo minimizar. Ele está querendo aí colocar panos quentes para ter favores humanos. Para que a mensagem dele seja agradável às pessoas. Olha o que ele estava dizendo. E dizia, não é só isso não, é preciso fazer algo mais. Naquele tempo, circuncidar, é preciso algo mais. É preciso cumprir os mandamentos da lei, é preciso. O apóstolo, no entanto, irmãos, não negociou a verdade para procurar o favor dos homens. Para procurar. Quando nós, irmãos, enquanto igreja do Senhor, e não é ser ignorante, e não é ter um discurso, porque eu lembro de um tempo que alguns irmãos nossos, graças a Deus, não expressavam a maioria, e eu acredito que não recebiam esse ensinamento dos seus líderes. Quando saíam para propagar o evangelho, diziam, olha, se você não aceitar, você vai para o inferno mesmo. Isso não é verdade? É verdade. Agora, você vai chegar com essa mensagem sem expressar também o aspecto do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Não é? Então, é uma forma parcial de apresentar uma verdade do evangelho. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não barateou a mensagem. Ele não foi agradável. Ele não diminuiu as exigências de seguir a Cristo, do discipulado. Não, em hipótese alguma. Ele não fez do seu ministério um trampolim. Um trampolim para interesses pessoais que alguns hoje nós percebemos que fazem. Fazem um trampolim no ministério. Particularmente aqui, irmãos. Olha que eu tenho colegas que são. Mas eu penso que ministério pastoral é cuidar de gente. Olha, eu dei graças a Deus quando o Adenal veio aqui, lembram? No dia da Assembleia. Ele usou uma expressão que disse, olha, ele captou a mensagem. Eu quero cuidar de gente. Aquilo ali eu captei e guardei. Eu digo, bênção. É isso mesmo. Pastor é cuidar. Por isso que eu não entendo que você deve exercer o seu ministério pastoral, o ministério que Deus lhe confiou, com uma atividade como a política partidária. Você pode até ser um bivocacionado, ter uma profissão. Eu certamente, irmão, certamente. Se eu não estivesse nessa igreja aqui, eu estaria em uma igreja, quem sabe, menor, e estaria trabalhando na área da educação, como eu gosto, e tenho formação. Assim como outros pastores advogam, exercem uma outra profissão. Não vejo problema algum. Agora, nós sabemos que em questões outras, e particularmente a política partidária, eu não pego esse caminho. Não vejo, a não ser que você deixe o ministério e você vá seguir uma carreira política partidária. Que nós precisamos de gente lá. Não é? Mas ministério requer exclusividade. Porque alguns, e aí eu falo com conhecimento de causa, lamentavelmente têm feito do ministério um trampolim para favores pessoais. Olha, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma para pedir uma coisa para outra pessoa. Mas eu tenho muita dificuldade de pedir para mim. Quem sabe você parece comigo também, não é? Tem gente que, às vezes a gente não quer, não gosta mesmo. Mas quando se trata de outros, eu peço. Na medida do possível eu peço, né? Para que a figura do ministério, a figura pastoral, não seja tal de que a pessoa possa usar de favores pessoais. E quem é servo de Cristo, irmãos, não muda a mensagem para atrair os ouvintes. Não muda. O apóstolo Paulo, ele não mudou a mensagem para atrair os seus ouvintes, né?
para as pessoas dizerem, olha como fala bem, como prega bem, que mensagem bonita, não é? Que palavras bonitas. Não. Que sejam palavras benditas, maravilhosas, com o português até ilibado, que é a nossa pedra de calcanhar, muitas vezes, do pregador, né? Fazer as conjunções, as conjugações verbais nominais, isso tudo a gente se empenha, mas que, de fato, sejam palavras que expressem a fidelidade doutrinária do Evangelho. E aí nós vamos, irmãos, então, ao último aspecto, que é quanto à origem do Evangelho, os versículos últimos, 11 e 12, quanto à origem do Evangelho. Vamos ler juntos? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho singular, o Evangelho de Cristo, ele não tem origem humana. Não tem. Ele tem uma natureza e uma origem que são divinas, origem e natureza. Parte de Deus. Não foi forjado, em hipótese alguma, pelo intelecto humano. O Evangelho de Cristo, não. Uma invenção humana. Alguém que teve assim uma revelação, né? Um sonho, algum aspecto outro, místico, e disse, a partir de agora vamos criar, foi-me dado... Não. Evangelho é a expressão clara de quem é Jesus Cristo. Inclusive, se alguém um dia perguntar o que é Evangelho? Evangelho é a boa nova de que Jesus veio. Ele veio, e veio para morrer, e veio, e foi até a cruz, e ressuscitou, e voltará. Essa é a boa notícia. Essa é a boa informação. E, na sua essência, Evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Jesus Cristo foi tanto meio, irmãos, pelo qual veio a revelação, não é? Inclusive, na Bíblia, nós temos a revelação, mas o termo teológico, para quando lemos a palavra e aplicamos a palavra, como eu estou fazendo aqui, nós já não falamos revelação, porque a revelação já foi dada. Nós usamos o termo iluminação do Espírito Santo. Ele ilumina, não é? Porque a revelação já foi dada. Ninguém hoje se arvore de poder chegar e dizer, eu tive uma nova revelação. Não, é anátema. Porque a revelação já foi dada e a revelação é Cristo. A revelação é as Escrituras que fala sobre o Cristo, aponta para o Cristo. Então, não há outro evangelho, outra revelação. E percebemos então que Cristo foi esse meio para que o evangelho pudesse vir de forma revelada. Ele também foi o conteúdo, ou é o conteúdo, né, dessa revelação. Ele foi o meio e ele é o conteúdo da revelação. Porque o evangelho é a própria essência de Cristo. E aí nós podemos, irmãos, finalizar essa pregação dizendo que no evangelho de Cristo não há nada. Grave bem, os irmãos, isso. Não há nada para diminuir. Como alguns querem diminuir. Não, Jesus, mas era apenas um homem, não era Deus. Jesus não tinha o poder de salvar. Então, querem diminuir, querem tirar de Cristo. Não há nada também, irmãos, para acrescentar. É preciso Jesus, mas é preciso algo mais. É preciso a palavra, mas é preciso algo mais. É preciso a fé em Cristo, mas é preciso algo mais. Nada mais a acrescentar, nada mais a diminuir. E nada mais, irmãos, nesse sentido aqui, eu trouxe o termo revisar. Mas não no sentido de revermos, mas revisar no sentido de trazermos um outro texto, uma outra forma, um outro evangelho, é nesse sentido. Porque revisar o texto bíblico podemos, não no sentido de trocar aquilo que temos
por uma outra doutrina, em hipótese alguma. É o exame, esse termo mais apropriado, da Escritura que nós precisamos ter. Mas não a revisão no sentido de que eu preciso trocar esse evangelho que é arcaico e que hoje já não satisfaz, não cai bem aos ouvidos do homem do século 21. Já é algo assim aviltante. Eu lembro quando a doutora Bárbara Burns, que serve a Juvep em João Pessoa, e teve bem adoentada agora, há um tempo atrás, na sua saúde, mas graças a Deus está bem. E ela esteve aqui conosco, lembram? Os demais tempos, ela esteve aqui, um domingo pela manhã, e ela pregou nessa igreja. E ela vai para tudo quanto é canto no mundo, não é? Embora aqui, o foco dela é aqui o Nordeste, ali na Paraíba, na Juvep. E ela disse, meus irmãos, já é escandaloso para o europeu ele ouvir falar de que o sangue de Cristo liberta, de que salva. Porque foi muito sangue naquela região, como foi sangue aqui na América Latina. Então essa ideia de sangue que traz vida, já é aviltante. Mas irmãos, não há nada o que mudar. Essa é a pregação do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Então não temos nada o que acrescentar, o que diminuir, ou o que trocar por outro. Pela graça de Cristo Jesus, irmãos, que nós permaneçamos firmes no Evangelho de Cristo. Que Deus, nosso coração, nos dê uma firmeza como uma âncora, para que nós não possamos negociar os princípios, os valores da fé cristã. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então vamos orar. Olha, irmãos, essa mensagem nós precisamos trazer aqui e a gente ruminar. Bem, porque esse ruminar, eu sei que é um termo mundo animal, mas a gente aqui burilar no nosso coração. E clamarmos ao Senhor firmeza. Porque muitas coisas virão aí pela frente, que vão atacar a nossa fé. E já está acontecendo. Não é? Vamos pedir ao Senhor graça, misericórdia e força, sabedoria, não é? Unção, graça dele, para podermos lidar com essa luta e não venhamos a desertar, abandonar em plena guerra o exército de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado nessa noite. A tua palavra é a verdade. Eu me empenhei, Senhor, para trazer aqui com fidelidade. Foram horas de dedicação aqui, buscando, burilando o texto, trazendo, lendo, de gente que estudou mais do que eu, para poder trazer aqui o que o texto expressa, porque é isso que nos interessa, e trazer com vida. E trazer de tal forma que os nossos irmãos entendam, que a igreja do Senhor aqui entenda essa palavra. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos ter firmeza espiritual, fidelidade, não venhamos a trocar o teu amor por um outro amor. Que nós possamos, Senhor, ser tão firmes nessa área. Dá-nos a graça, Senhor, de podermos expressar de forma tão veemente aquilo que cremos, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina que venha no seio da igreja. Ó Pai bendito, nós já agradecemos, já oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.